Fala, família da Natação Criativa! Estamos ao vivo para uma live mais do que especial. Uma live de peso aí, Antônio Santos, Ralf Valverde, Eduardo Santos e Flávia Helena Camargo. Muito obrigado a todos aí que estão participando. E para a gente dar o start aqui, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a ideia do grupo. Vou trazer o Antônio aqui para falar um pouquinho como ele idealizou essa campanha aí do mês de novembro, mês de segurança aquática. Antônio. Então, vamos lá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse projeto para o mês de novembro, que é a gente realizar mais uma semana Piscina Mais Segura, faz parte do calendário do programa Piscina Mais Segura, é a 4ª semana do ano, né? Onde a gente aborda, nessa semana, os primeiros socorros. Como é que a gente pode ensinar para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos, uma abordagem de primeiros socorros? Por mais até que, em determinado momento, eles não vão fazer o primeiro socorros ali, né, num caso de afogamento, mas entender como é que isso ocorre, como é que você pode ajudar um afogado, como você pode interferir num processo de afogamento. E também a gente quer se aproximar de vocês, esse grupo maravilhoso que está sempre curioso, está sempre motivado a realizar coisas novas para as suas aulas. A gente trazer um pouco mais do programa Piscina Mais Segura e da Sobrasa como um todo, falando de segurança aquática, de prevenção e afogamento, né? Então, o objetivo do grupo é esse, a gente se preparar para a Semana Latino-Americana de Prevenção ao Afogamento, que vai acontecer exatamente... Vou pegar aqui o calendário. Tem de cabeça, Edu? Tem terceira semana, Antônio. 18 a 24, correto? Correto. 18 a 24 de novembro, Semana Latino-Americana. E dentro da Semana Latino-Americana de Prevenção ao Afogamento, a gente faz a 4ª semana Piscina Mais Segura do ano. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma... Eu acho que uma das coisas também que o Antônio, quando pensou nisso, é da gente ter cada vez mais professores na área da natação, né, que já tem um embasamento técnico, assim, para auxiliar, né, também como um voluntário. Acho importante que a Flávia falou, porque o professor é a linha de frente. Ele que vai passar essas habilidades para as crianças e, além de tudo, ele vai ter esse contato com os pais, para também fazer essa orientação de prevenção. A gente estruturou a nossa campanha pelo WhatsApp, para tentar levar o maior número de professores essa informação. Na primeira semana, que é essa que a gente está percorrendo, a gente está mostrando para eles, apresentando como ser um voluntário Sobrasa e seus benefícios. Na segunda semana, a gente vai usar a criatividade na prática, como criar um manequim de garrafa PET e utilizar isso nas aulas de natação. Na semana 3, a gente vai falar sobre a cadeia de sobrevivências e atividades práticas, além de fazer o projeto Pula, Vira e Segura, e a importância também do tutor, do pai ou da mãe, sempre a um braço de distância. E a semana 4, a preparação aí para a 4ª semana da prevenção de salvamento, onde a gente vai compartilhar fotos, vídeos dos materiais, e na 5ª semana, a grande ação aí, que vão ser as postagens, os compartilhamentos. E aí eu queria puxar um pouquinho do Eduardo para ele falar um pouquinho o que é ser voluntário Sobrasa, o que engloba, o que essa pessoa adquire. Legal, Renato. Bom, boa noite a todos. É uma ótima oportunidade aí da gente estar nesse papo juntos para tirar uma série de dúvidas com relação ao voluntariado da Sobrasa, né? Bom, eu acho que para ser voluntário da Sobrasa é importante entender que a Sobrasa é uma instituição não governamental
cuja missão é unir o Brasil para reduzir os afogamentos. Então, a gente não mede esforço para trazer as pessoas unidas em várias ações, situações, ambientes, para mitigar os afogamentos, para buscar soluções de como diminuir esses afogamentos pelo Brasil e pelo mundo. Então, a Sobrasa hoje, ela está completando 30 anos e ela tem uma infinidade de programas voltados para a prevenção do afogamento em diversas áreas. No nosso caso, especificamente, a gente trata sobre piscina mais segura, que é esse nosso público aqui, que a gente quer que os professores de natação, as pessoas envolvidas com academia, clubes, hotéis, parques aquáticos, guarda-vidas, aqueles que estão envolvidos de alguma forma com piscina, entendam que o afogamento pode acontecer com qualquer um, mas não deveria. Então, ser voluntário Sobrasa é uma oportunidade de ter acesso a um conteúdo de materiais enorme, todo disponível no nosso site de forma gratuita, e uma vez que a pessoa se torna voluntária, ela recebe um kit básico, onde ela vai receber o uniforme, a camiseta, um boné, uns shorts, para que ela, no momento em que ela faça uma ação educativa dos programas da Sobrasa, fique fácil da identificação através do uniforme. Ela também recebe um material didático, ela recebe gibi, coroa, máscara, jogo de memória e outros componentes que vão ajudar na interação com as crianças. É importante lembrar que esse kit inicial que o voluntário recebe, ele não é um kit para ser distribuído para as crianças nas suas ações. É um material onde você mostra, você apresenta, você interage. No caso do gibi, melhor do que entregar na mão de alguém e que vai deixar em qualquer lugar, é contar uma história de forma lúdica, de forma interativa, e a criança guarda aquilo na memória e leva para casa. E aquele gibi pode, sim, ser deixado na academia para que os professores possam ler mais de uma vez, ou na escola, ou em um de seus ambientes. E uma vez que você realiza as suas ações, você reporta isso no nosso Telegram da Sobrasa. Por quê? Lá no Telegram é onde é como se fosse um recibo do material que você recebeu. É lá que nós mostramos a todas as pessoas e aos nossos patrocinadores aonde os nossos materiais estão sendo usados. Então, isso é uma forma legal e é uma forma clara e transparente para as pessoas entenderem que, uma vez que nós doamos esses materiais para as pessoas, essa doação é revertida para a população em forma de educação. Então, é isso que é ser voluntário Sobrasa, é se munir de conteúdo da prevenção contra os afogamentos para devolver esse conhecimento à população, salvando vidas. Muito bem, Eduardo. Eu tenho aqui que eu sou voluntário Sobrasa, tenho o banner aqui atrás que veio no meu kit, tenho os gibis, diversos gibis, para afogamento em inundações, prevenção de afogamento em água doces, amigos da prevenção. Então, são diversos gibis aí que o voluntário ele ganha. A gente tem os comunicados, os banners para entregar para os pais. Tem um uniforme de voluntário que você só pode utilizar quando você for executar as ações. Então, a gente tem a camiseta Sobrasa, a gente tem a bermuda, tem o crachá para as crianças, que é super importante, e entre outros, né, que você comentou aí, jogo da memória, o quebra-cabeça. Então, são diversos materiais que o voluntário recebe aí, as máscaras dos mascotes aqui, a Tatá, que a gente tem, o Kim, então, diversas máscaras aí para a gente executar. E eu queria ver com o Ralph,
como utilizar todos esses materiais, que é a grande dúvida do pessoal no dia a dia aí, para poder incrementar ou as aulas, ou mesmo projetos para você levar aí na sua sociedade, na sua comunidade. Pessoal, tudo bem com vocês aí? É uma honra poder estar aí falando com vocês. Para nós é muito importante esses encontros, né? Muito esclarecedor. É importante que quem possa venha participar, tentar avisar a todos aí, né? Essa gama de material que a Sobrasa tem é fantástica, né? Mas a gente costuma dizer que esse material ele é uma ferramenta para a coisa mais importante que o voluntário carrega, que é a informação. Então, quando a gente vai para uma ação, esse material ele serve para enriquecer, para deixar lúdico todo esse nosso trabalho. Porque o trabalho é incrível. A criança é aquilo que o Antônio acabou de falar. A criança, geralmente, aquele papel, esse panfleto, ela pega ali na hora, ela brinca, interage com os amigos. Daqui, às vezes, 10, 15 minutos, esse panfleto já sumiu. Mas, quando você usa esse material nas suas ações, de uma maneira lúdica, a informação ela fica muito enriquecida. Então, esse material ele acaba sendo muito mais útil do que você simplesmente entregar ele na mão de uma criança, né? Não que as crianças não vão utilizar e vão fazer bom uso, muito pelo contrário, elas fazem muito bom uso, sim. Mas a gente entende que você investindo isso na mão do coordenador, do professor, de quem vai poder multiplicar essa informação, é muito melhor. Esse material é muito lúdico. A gente pode usar, por exemplo, eu utilizo muito nas minhas ações como uma forma de gincana. Então, durante a ação ali, a gente faz uma gincanazinha em relação àquele assunto que foi abordado. Então, por exemplo, na última semana nós vamos falar sobre o boneco de RCP, sobre o resgate, né? Sobre o resgate não, sobre o suporte básico ali. Então, é interessante, por exemplo, a criança sobre aquela sua palestra respondeu alguma coisa, ela ganha um brinde desse, porque nessa interação acaba se tornando lúdico e a criança memoriza. E a gente acredita que ela guarda muito mais a informação com o material sendo usado dessa maneira do que a gente distribuindo isso para todo mundo. E a gente hoje, graças a Deus, nós somos em mais de 6 mil voluntários. Apesar de termos aí, né, os nossos patrocinadores, mas hoje em dia, a gente até gostaria, né, Antônio, a gente até gostaria de poder distribuir esse material a todo mundo, que cada um tivesse, né, um pouco do nosso material, mas a gente sabe que é difícil, é muita gente. Mesmo assim, a gente ainda consegue, de uma maneira ou de outra, fornecer um pouco de material, né, e aí a gente consegue ir reabastecendo o nosso voluntário de acordo com as ações que ele vai fazendo e vai reportando no nosso grupo do Telegram. Porque a gente sabe, né? A gente tem que fazer isso muito organizado. Como eu acabei de falar, são 6 mil pessoas. Então, são 6 mil pessoas que fazem as ações, que reportam com descrição da ação, com foto, e quem cuida de tudo isso é o Josafá. Então, se a gente conseguir entregar isso para ele o mais organizado possível, melhor. Mas o nosso material, né, como foi a pergunta, a gente acredita que esse material ele é muito melhor usado ludicamente nas nossas ações do que só simplesmente entregue depois de uma palestra sua. Né? Depois de uma palestra, você vai lá, falou, por exemplo, aí sobre uma cadeia de sobrevivência, ou falou sobre prevenção, aí todo mundo levanta, recebe o panfleto e tira foto. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa leve na memória tudo aquilo que está dentro do panfleto. Então, é muito importante que o nosso voluntário conheça o nosso material. Todo brinde que a gente dá para uma pessoa tem uma informação de prevenção. Nada é em vão. Pode ver, no nosso crachazinho lá tem uma informação. Os gibis são repletos de informação. O nosso baralhozinho aí, o jogo da memória, tem informação. Os nossos botões têm informação.
Exatamente, tudo carrega uma informação. Então, o material ele é uma ferramenta para que a nossa informação chegue de uma maneira lúdica e fique gravada na memória dessas crianças aí. Eu acho que esse ponto que o Ralph abordou, ele é fundamental, porque todo esse conteúdo que a gente fala de prevenção, né, ele está nesses materiais que a gente tem. Então, muito mais do que entregar o material para uma criança, e aí ele vai acabar para a gente vai ter pouco recurso depois, é entender o conteúdo disso. Porque o que a gente precisa ensinar na prevenção ao afogamento? A gente precisa mudar hábito, né? A gente precisa incutir na cabeça das pessoas como ela se previne, como ela se comporta no ambiente aquático. Que pode ser a piscina, pode ser na praia, pode ser no rio, na cachoeira, pode ser dentro de casa, né? Ao usar uma banheira, um balde, um tanque, ao dar o banho num bebê, né? O que eu preciso fazer dentro da minha casa para ela estar segura? Como eu me comporto nos ambientes? Como eu avalio as minhas competências aquáticas, né? Para esse ambiente que eu estou usufruindo no meu momento, muitas vezes, de lazer, né? Como é que eu encaro? Eu estou na praia, o mar está agitado, o mar está calmo, eu posso entrar, tem guarda-vida me olhando. Então, são diversos conteúdos, né? A criança que está fazendo a sua aula de natação numa piscina pequena, que dá pé, ou que ele usa plataforma, será que ele tem competência para nadar numa piscina mais funda? Será que ele pode ir para a piscina sozinho, sem o professor, ou sem o pai ou a mãe? Então, esses materiais que Ralph citou, eles falam muito desse comportamento, né? Que é o comportamento, a gente começar a aprender a se comportar de forma adequada, evitando o risco, né? Isso é o quê? Fazer prevenção. Então, esse é o grande barato, porque a gente, às vezes, eu vejo que tem muitos professores que perguntam assim, mas o que eu vou dar na aula? O que eu preciso ensinar? Eu preciso ensinar a flutuar? Eu preciso ensinar a resgatar? A salvar o amigo? Não. Às vezes a gente precisa, talvez, só ler um livro, ler um gibi, ou falar de um aspecto sobre não correr em volta da piscina, ou ter um cuidado em mergulhar, né? Ou, sei lá, se você, na sua cidade, tem um rio muito grande que as pessoas costumam ir na praia do rio. Então, o cuidado ao entrar... A gente tem um lema aqui que a gente fala muito, que é água no umbigo, sinal de perigo. Então, eu chego ali devagarinho, né? Ou então eu vou dar um mergulho no rio, mas eu entro primeiro com o pé, porque eu não sei, a água às vezes é escura. Então, aos poucos, tendo contato com essa questão toda do afogamento, né? Entendendo, inclusive, que o afogamento mata 15 brasileiros por dia, que é a segunda causa de morte em crianças de 1 a 4 anos, a terceira de 5 a 9, quer dizer, isso é uma catástrofe. E nós, profissionais de educação física, que trabalhamos com natação, temos uma ferramenta maravilhosa, porque a gente pode educar essas pessoas para o meio aquático, né? Nós temos todos os recursos. Nós temos, como o nosso mestre Davi Spielmann diz, nós temos um ambiente controlado quando a gente está na piscina, né? O ambiente é controlado. Eu sei com quantas crianças eu estou trabalhando, eu sei a profundidade da piscina, né? Então, a partir dessa vivência, eu vou extrapolando e trazendo conhecimento de outros ambientes, e da própria piscina, obviamente, né? A gente fala da questão do acesso, da cerca, do ralo de fundo, que tem que ter uma proteção com uma tampa especial para evitar a sucção, né? As cercas e portões para evitar que uma criança, por exemplo, dentro de uma casa, ou mesmo numa academia, que numa determinada piscina não esteja tendo aula com o professor lá dentro, ela não tem acesso a essa piscina sozinha, ou um condomínio, ou um hotel, enfim, né? A gente tem a importância de enfatizar aos pais a atenção 100%. Está perto d'água, tem um ambiente aquático, o pai tem que estar grudado na criança, tem que estar ali com foco total nela, né? Nesse controle.
E é um pouco isso que a gente vai trabalhando no dia a dia. Tá? Eu queria só reforçar um pouquinho, é assim, nós costumamos, principalmente professores, né, a ensinar o aluno o que ele faz, o que ele deve fazer quando acontece. Mas eu acho que a gente está num momento, e a gente está vivendo um momento muito importante de aprendizado, que a gente tem que dar um passo atrás. Então, a gente tem que começar a pensar antes de acontecer. Então, a gente tem que ensinar as nossas crianças a prevenção. É não acontecer. É não ensinar ela a flutuar e não afundar. É ensinar ela a não pular num lugar onde não tenha guarda-vidas. É ensinar ela que ela não pode correr em volta da piscina. A gente tem que dar um passo atrás. Porque eu acho que quando a gente dá um passo atrás, a gente vai conseguir, vai ter um sucesso fantástico, vai reduzir o afogamento. E na hora que essa criança for aprender esse passo, ela vai entender que a prevenção é muito mais fundamental do que o próprio ato de saber se salvar, né? Porque ela sabe que se ela faz a prevenção corretamente, ela não vai precisar se salvar. Então, eu acho que é isso. É sempre bom a gente avançar. Mas eu acho que nesse momento é importante dar um passo atrás. Mas um passo atrás em qual sentido? No sentido da gente entender que a prevenção é muito melhor do que a própria ação de salvar, né? Eu acho que isso, se a gente fizer isso, eu acho que a gente vai ter um bom sucesso aí. Muito bem, Ralf. Se mais alguém tiver alguma dúvida ou quiser complementar, quem entrou aqui no grupo, Fabiana, Diane, quem mais tiver dúvidas aí, estamos à disposição. Eu vou fazendo perguntas enquanto não surgem aí dos nossos colaboradores aí. E o Ralf falou que a gente tem 6 mil voluntários, são 13 ações diárias pelo Brasil inteiro. A Flávia é uma dessas 6 mil voluntárias, né, Flávia? Eu queria que você comentasse aí que não adianta eu só ser voluntário ou só executação agora no mês de novembro. O mês de novembro é muito importante, é o mês que a gente faz um marco aí da segurança aquática, mas é um projeto que tem que ser o ano inteiro. Eu queria falar um pouquinho dos projetos que você já presenciou, que você já fez, ou alguns que você viu por aí, que é importante a gente ressaltar. Muito bem, boa noite, pessoal. Então, eu sou voluntária desde 2021, sou professora de natação, hoje atuando como personal. E eu já fiz algumas ações de piscina mais segura e também do KIM na escola. E uma das coisas que eu acho que é assim, indescritível é o quanto as crianças participam e interagem quando você realmente aplica esse conhecimento em forma dinâmica, em forma de brincadeira, sempre fazendo a conexão do que você está passando com um jogo, né, com uma proposta lúdica. E, inclusive, até eu tenho um exemplo muito interessante, assim, eu sempre tento pegar uma conexão do que eu quero levar, no caso, para a escola ou para uma academia. E eu já fiz uma ação numa escola, onde a escola iria fazer uma excursão para um lugar que tinha um lago. E aí eu conversando com a direção, falei assim, olha, essa excursão vai acontecer toda vez que tem um ambiente aquático, né? A gente sabe que os pais ficam inseguros, é uma responsabilidade grande para a escola, então eu queria fazer esse trabalho com os professores e depois com os alunos. E quando eu fiz com os alunos, a gente fez uma dinâmica onde aqueles que mais interagissem, né, enquanto eu estava passando o conteúdo, receberiam um crachá que a gente ganha, né, que é o do Kim e da Tatá. E essas pessoas seriam as representantes no dia do passeio para relembrar aquilo que a gente trabalhou, né? Quais eram os pontos que a gente teria que se atentar com relação a comportamento de risco para evitar. E no dia que eu fui, o meu filho estuda na escola, que eu fui levá-lo, né, para esse passeio, as crianças que tinham recebido o crachá estavam com ele no pescoço, né? Então, a sensação de ver que, assim, aquilo que foi trabalhado marcou elas a tal ponto delas se lembrarem que no dia da excursão elas seriam de novo os representantes para reforçar as informações que elas aprenderam. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O que a gente quer levar para o nosso aluno?
como que a gente vai abordar esse tema que a gente escolheu com aquele grupo? O que eu posso fazer de maneira que não fique muito extenso, né, e desmotivante, mas que ele participe, que ele não só escute, mas que ele traga também um pouquinho do que ele já viu, do que ele conhece. Se você perguntar, sempre ele vai ter um caso para contar, de um amigo, de um tio, de um primo que aconteceu. Então, você traz essa experiência dele, e em cima disso você consegue assim, deixar a sua aula muito mais rica. E uma outra coisa que também eu acho que é fundamental, e a gente, enquanto voluntário, principalmente no começo, acaba que a gente tem muita dúvida, é como que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Tem dica. E aí, quando a gente tem aquele site ou aquele link pensado exclusivamente para o voluntário, onde tem todo o conteúdo, né, que a Sobrasa disponibiliza, de vídeos, tutoriais, né, dicas de outros profissionais com relação à atividade, a gente tem que fazer desse link a nossa cartilha, porque é muita informação ali. Então, você tem que estar lendo e relendo, e cada vez que você faz uma ação diferente, você tem que buscar nesse conteúdo o que você precisa. Né? Então, às vezes, a gente, até pelo dia a dia, pela rotina, a gente acaba que tenta pegar aquele conteúdo pronto, mas tem muito material assim, tudo isso que a Sobrasa prepara para a gente. Então, se a gente ler, se a gente fizer disso uma cartilha de estudo, eu acho que dali a gente tira tudo que a gente precisa. Então, afinal de contas, nós somos criativos, não é isso? Isso. Nós somos criativos. Isso é bem legal. Então, só entrar no site sobrasa.org, tem diversos materiais, desde banners, comunicados, vídeos instrutivos. Então, vou até passar alguns vídeos aqui interessantes para quem ainda não acessou o site da Sobrasa, acesse. A gente tem um do Kim, super interativo aqui. Deixa eu colocar o som. Está sem som. Então, a gente tem o do Kim, a gente tem sobre a piscina segura, mostrando o que fazer. Isso é lá na academia, por exemplo, é uma aula de colete salva-vidas, a gente ensina as crianças a usar, materiais de flutuação. Isso aí é a terceira semana, essa é a quarta semana ensinando a RCP. Ensinando o uso do colete, é a segunda semana. Ensinando as bandeiras de guarda-vida na praia. Fazendo atividades na piscina, ó. Diferentes formas de nadar, mantendo cabeça fora d'água, com palmateio, sem touca. Então, é só acessar o site aí, sobrasa.org, tem diversos materiais. E eu queria aí que o Eduardo falasse um pouquinho sobre essa logística aí desse material, para quem está na dúvida, como que faz a inscrição, como que vai receber, porque a gente colocou uma data limite aí para o pessoal conseguir receber até novembro, e como a gente falou que são 6.000 voluntários, então tem toda uma logística de entrega, o Brasil é gigante, tem local que o acesso é mais fácil, tem locais que o acesso é mais difícil. Então, como essa pessoa consegue receber esse material? Como que eles fazem para ser voluntário, Eduardo? Ok. Lá no site da Sobrasa, e aí também dentro dos grupos da natação criativa que a gente disponibilizou esses dias, tem o link tanto do site quanto do Forms para se tornar voluntário. Então, o passo a passo é o seguinte: quando você preenche o Forms, isso vai lá para o Google Drive lá. Aí a Sobrasa acessa esse Google Drive na média de 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e faz o download de todo mundo que se aplicou. Aí entra o processo de análise de cadastro, porque a gente precisa se certificar
de que os candidatos sejam pessoa idônea, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que tenha uma ligação nas questões que envolvem o meio aquático, de alguma forma. Então, existe essa análise mais aprofundada do caráter e do conhecimento, da experiência, de quem são as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas vão ter acesso às crianças, aos jovens, aos adultos, que o voluntário seja uma pessoa idônea. Uma vez esse cadastro aprovado, a Sobrasa envia ao setor de logística a ficha cadastral e a lista de materiais que vai ser enviado pela primeira vez. Como eu disse anteriormente, esse material inicial é um material reduzido para que a pessoa tenha a oportunidade de iniciar nesse processo do voluntariado e realizar as suas primeiras ações, para que ela aprenda não somente a realizar as primeiras ações, mas que também aprenda como reportar as ações lá no Telegram e como pedir mais materiais. Aí, uma vez que ela realizou as ações, reportou no Telegram, pediu mais materiais, a gente envia mais materiais numa quantidade maior. E assim sucessivamente. Essa é a logística entre fazer o cadastro e receber esse material. Quanto tempo isso demora? O Brasil é enorme. O seu cadastro, uma vez preenchido, o processo de análise começa em até 10 dias, até uma semana, entre 7, 8, 10 dias. Vai para a logística e sai da Sobrasa em até 15 dias. Aí depende do Brasil. Tem estado que tem uma política fiscal mais restrita, aonde passam por vários processos de fiscalização até que esse material seja liberado para o voluntário. Existem lugares onde o correio não passa todo dia, porque o nosso material ele é transportado pela DHL. E lugares onde a DHL não atende, nós contratamos ou os Correios do Brasil ou outras transportadoras. E aí o Brasil, por essa extensão continental, cada lugar tem as suas particularidades. Mas nós entregamos do Iapoque ao Chuí. Se você entrar no site hoje, tem um negócio muito legal, que você consegue ver o mapa do Brasil aonde estão os voluntários. Claro que por uma questão de proteção da informação, de dados, você não consegue saber o nome da pessoa, não consegue identificar, mas você consegue ver aonde tem voluntário espalhado pelo Brasil. É muito legal, vale a pena dar uma olhada nisso. Muito bem, Eduardo. Então, para quem já fez a sua inscrição, ele está prosseguindo todo esse caminho que o Eduardo comentou, para a gente tentar mandar esse material para vocês utilizarem até aí no mês de novembro. Mas caso quem não fez, quem não chegue o material, a gente tem diversas ações. Queria que o Antônio falasse o da próxima semana, que é a criação ali do nosso boneco, com materiais reciclados. Então, só dá uma palhinha do que a gente vai fazer semana que vem. Então, a ideia é de montar, até Ralf acabou de me mostrar um que ele fez aí. Ralf, está com o boneco aí perto? Ah, tá aqui, ó. Esse é um que a gente chama de manequim, né? Para a gente treinar o RCP, né? Ele é feito, olha que legal. Mostra as costas, Ralf. Feito de garrafa PET. Então, você junta umas garrafas PET, na boca ali você bota um tubinho desse de PVC, de cano de PVC, uma curva, né? Um joelho, que a gente chama, e bota um saco plástico ali com um elásticozinho na ponta. Isso tem um tutorial de vídeo explicando como é que faz. E aí você ensina as crianças, tem até uma foto que passou aí, a fazer o RCP, que é a massagem cardíaca, e fazer a ventilação, né? Então, isso é muito interessante, os pais se envolvem, as crianças ficam curiosas. É claro que a gente faz isso ali numa faixa etária a partir de 5, 6, por aí, né?
a gente começa a fazer essa atividade que ela é um pouco mais complexa. Não adianta querer fazer com crianças de 3 anos, 2 anos, 4 anos, que isso não vai funcionar. Mas é uma atividade muito legal, porque as crianças já começam a ter essa vivência. Os pais, principalmente, nós, professores, temos a possibilidade também de treinar nesse boneco, né? Porque ele dá a sensação da quanta força você precisa aplicar, qual é o ritmo, quantas massagens e quantas respirações você precisa fazer. Então, é todo um aprendizado que a gente consegue já passar para as crianças. Lembrando que essa é a 4ª semana. E não necessariamente a gente precisa fazer só isso, né? A gente tem, como a gente falou anteriormente, muitos outros conteúdos. A gente, quando trabalha a Piscina Mais Segura, não sei se vai aparecer... Está aparecendo espelhado ou está aparecendo... Tá ok? Então, a gente sempre fala dessas 5 medidas de prevenção, né? Que é atenção 100% na sua criança, né? A responsabilidade dos pais, nós, professores, muito atentos nos alunos durante as nossas aulas, tendo todos sob controle, sobre o nosso olhar, guarda-vidas presentes em locais públicos, né? Tem hotéis, tem, às vezes, algumas academias, dependendo da legislação do Estado, isso é obrigatório. As urgências, saber o que fazer num caso de urgência, é exatamente isso dessa 4ª semana, saber o que fazer, né? Saber aplicar a reanimação cardiopulmonar, né? Que o Ralph aí é um especialista nisso, treina um monte de guarda-vidas por aí, conhece tudo, né? A gente ter cuidado com as cercas, né? Com acesso das piscinas, seja nas nossas academias, seja nos locais que a gente trabalha, a gente falar para as pessoas, olha, é importante controlar o acesso, talvez aqui precisasse ter uma cerca. Às vezes você é personal trainer, trabalha num condomínio, ou vai na casa das pessoas. Poder falar sobre isso, olha, importante essa área ter um controle de acesso. Quem é o pai que consegue controlar dentro de casa uma criança 100% do tempo? Não consegue, né? E 50 e poucos por cento dessas mortes de crianças de 2 a 4 anos acontecem dentro de casa. Então, a gente tem que alertar muito, né? A gente que é especialista, né? Aqui, sucção. Ter cuidado com os ralos de fundo das piscinas. Eles precisam ter uma tampa especial para evitar a sucção de parte do corpo e mesmo dos cabelos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente aproveita para falar também dessas outras situações e, com esse material em mãos que vocês vão receber, vocês têm muitas outras coisas para falar, tanto com as crianças como com os pais. Renato, tem umas perguntas aqui interessantes no chat. Então, vamos lá. A Mônica, ela fala que as pessoas ficam muito dispersas com a criança quando estão no celular. Que aí vem o que o Antônio falou agora, que a gente tem esse papel aí de orientar os pais. Então, com todos esses conteúdos, todas essas informações, a gente consegue, ou nas nossas aulas, ou mandando materiais aí pelo WhatsApp, ou indicando links para esses pais. A gente tem a Ledileile, ela falou que aqui na cidade dela, os meios de comunicações digitais e rádios locais já procuraram ela em termos de entrevistas agendadas para o mês de novembro. Isso é consequência dos outros movimentos. Então, esses 6 mil voluntários aí estão para representar a Sobrasa, assim como quem está preenchendo o cadastro agora está em nome da Sobrasa, levando esses conteúdos. Se você ainda não se sente preparado, a Sobrasa pode indicar alguém da sua cidade que está junto aí, próximo de você, para te fazer esse auxílio. Então, temos voluntários pelo Brasil inteiro. Quem é de São Paulo, eu posso dar o suporte. Quem é do Rio, o Antônio pode dar o suporte, e assim por diante. Renato, deixa eu só falar, acho que um exemplo legal, o da Lediele, que é o seguinte, assim, é como o nosso trabalho pode ir além das nossas piscinas, das nossas escolas, dos condomínios onde a gente trabalha, né? Quando a gente faz essa ponte com a sociedade, quando as emissoras de rádio, de jornais, os digitais também, começam a procurar a gente, isso traz para a gente, profissional de educação física, uma dimensão de penetração na sociedade com esse conteúdo da prevenção que é sem limite. É sem limite. E isso é muito legal, porque, se a gente pensar,
O que isso vai agregar ao seu trabalho? Vai agregar um valor imenso. Você vai ser reconhecido como aquele cara que, além de dar uma boa aula de natação, está fazendo prevenção ao afogamento, está sendo útil para a sociedade. Hoje todo mundo fala a importância do ESG, né? Que é a governança, é o respeito ao outro, o respeito ao meio ambiente, a inclusão social. Esse trabalho de prevenção é isso. É isso. É a nossa atuação direta. E, de quebra, faz propaganda do seu trabalho. Como a Flávia falou, você pode ter o seu grupo de natação, a sua escola, ou os seus alunos de personal trainer, mas você um dia vai visitar uma escola e fazer uma palestra sobre prevenção de afogamento numa escola. Cara, isso projeta você no mercado. Isso leva você a um outro nível de profissional. Você diz assim, quem é aquele cara professor de natação? Enfim, quem pensa desse jeito, né? Eu não penso desse jeito. Sou profissional de natação há 46 anos. Trabalho com isso e vivo disso. Mas eu digo, traz uma dimensão muito maior para o nosso trabalho. É muito legal. Hoje em dia, as pessoas que procuram a natação, a grande maioria, procura através da segurança. Procura porque quer segurança. Então, por exemplo, o pai, quando vai levar o filho numa academia, hoje em dia, antigamente ele deixava na mão do professor e ele confiava só e exclusivamente no professor. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele procura saber, mas esse professor tem um conhecimento que, se acontecer alguma coisa com o meu filho, ele pode ajudar. Esse local tem algum profissional que conheça sobre segurança, que, se acontecer alguma coisa para o meu filho, ele vai poder ajudar. Esse local tem a presença de um guarda-vidas. Esse local tem o ralo de sucção adequado. Então, hoje em dia, as pessoas procuram por segurança. E o programa Piscina Mais Segura, ele faz isso. Ele leva segurança. Ele leva segurança. E através do quê? Do conhecimento da prevenção. Então, é através da prevenção que o programa Piscina Mais Segura leva o conhecimento. Então, se você quiser levar para a sua academia e você, por exemplo, tem um pouco de receio, entre em contato com a gente pode ir lá e fazer uma primeira palestra para você, né? Você está um pouco inseguro, me inscrevi lá, eu sou voluntário agora e recebi o material, mas eu estou inseguro. Não tem problema, liga para a gente. Aqui em São Paulo, eu estou aqui, eu posso ajudar. O que vocês precisarem, é o que eu falei, somos 6.000 voluntários, e dentro desses, muitos têm experiência. E aí a gente se coloca à disposição, a gente vai e faz uma primeira ação junto, ou se não, organiza uma palestra para os professores, né? Vai um voluntário mais experiente a essa instituição e faz uma palestra exclusiva para os professores, orienta como fazer essa primeira ação. Isso é muito importante. A gente, quando visita a ação de um colega, a gente aprende muito. Eu faço ação constantemente, né? Constantemente. E toda ação que eu vou fazer junto com um colega, eu aprendo até hoje. Então, sempre que a gente vai fazer, a gente aprende. Então, é importante, convida a gente vai, faz uma palestra na academia de vocês, e com isso vocês vão ter um suporte maior para poder iniciar nessa caminhada de voluntário, que é fantástica, é incrível, isso eu garanto. Muito bem, Raul. A gente tem mais perguntas aqui. A gente tem a pergunta da Débora, que ela pergunta se o voluntário precisa ser formado ou o estagiário também pode. Então, não só estagiário, não só professor, mesmo pessoas não formadas, mesmo os pais, quem está no dia a dia, qualquer pessoa pode ser voluntário do Sobrasa. E assim como o Raul falou, não tem ainda essa segurança, pode entrar em contato com a Sobrasa. A Sobrasa faz cursos presenciais de forma gratuita, além de ter cursos online no site. Também é possível entrar no site, fazer esses cursos gratuitos. A gente tem aqui a Giovane da Silva, que ela fala que ela é guarda-vida e dá aula de natação e queria saber mais. Então, a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas, Giovane. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar para a gente. E aí o Vinícius perguntando se tem Sobrasa em Teresópolis, município do Rio de Janeiro. Não tem onde a Sobrasa não está, né, Antônio? Então, a Sobrasa está pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem voluntários aí. A Mônica, eu faço travessia ao final e ajudo como anjo nas provas curtas. Só que fantástico. Vinícius faz estágio em natação de todas as idades. O material é gratuito? Sim, o material ele é gratuito.
para vocês executarem as ações, só que como o Eduardo falou, você precisa depois colocar essas ações dentro do grupo da Sobrasa, mostrando o que você está fazendo, para auxiliar outros profissionais, para dar ideias a outros profissionais, e mostrar como você está utilizando esses materiais, para depois receber outros materiais. Então, tudo é gratuito aqui. Deixa eu ver se tem mais. Lidiei, ele falou, na nossa metodologia, a segurança é um dos pilares fundamentais, então, mais uma vez, reforçando a importância de colocar a segurança não só no mês de novembro, mas introduzir dentro das metodologias. E aí, o Vinícius, vocês também mostram com agendamento em locais, praias ou clubes. Também tem ações em praias, clubes da Sobrasa, só fazer a solicitação. Giovanni, quando trabalhava na praia, tinha um projeto Golfinho, era bem legal. Na escola pretendo aderir. Como ver e como faz? Aí, com o nosso amigo Ralph, como introduzir esses projetos aí, como o projeto Golfinho, Ralph? Então, em específico, o projeto Golfinho é um projeto da cidade do Rio de Janeiro, né? Em específico do Rio de Janeiro. Mas você pode colocar um projeto na sua cidade, dentro da Sobrasa, a gente tem o Life Saving Club. Então, por exemplo, você pode levar isso para você, foge um pouquinho aqui do tema da nossa reunião, mas não tem problema nenhum, eu me disponibilizo, ele pode entrar em contato comigo no particular e eu atendo ele para indicar ele melhor, mas só para que todos conheçam. Você pode ter um projeto, sim, e com isso você atender. A gente tem, por exemplo, o Sobrasa Kids. O Sobrasa Kids, a gente faz atividade com as crianças, atividades do esporte life saving, dentro da praia, de uma maneira lúdica. A gente pode fazer isso na piscina, dentro de um clube, em qualquer ambiente. Então, o projeto Golfinho em específico é um projeto ligado à natação e ao surf, se não me engano, né, do Rio de Janeiro. Eu acredito que o professor Antônio, por ser do Rio, ele consegue até explicar um pouquinho melhor sobre o projeto Golfinho. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem vários projetos. A gente tem o Guarda-Vidas Mirim, a gente tem um projeto de... Eu tenho um Life Saving Sports também, né? E estou iniciando o meu Life Saving Sports. E é um projeto parecido com o projeto Golfinho, que a gente atinge as crianças, os adolescentes. Então, dá para se fazer um projeto, não tem problema. Aliás, é com esses projetos que a gente consegue abranger a maior quantidade de crianças e consegue levar informação. Uma coisa legal de entender é o seguinte, assim, não é de uma hora para outra que a gente vai aprender tudo sobre prevenção de afogamento. A gente tem que chegar aos poucos, a gente tem que ir aprendendo, entendendo como é que é o mecanismo, como é que funciona, né? Eu trabalho com isso há 12 anos. E cada dia eu vou aprendendo um detalhezinho de prevenção. É muito legal que o Dr. Davi Spillman é um médico do Corpo de Bombeiros que foi o fundador da Sobrasa há 30 anos, como já disse o Edu, e ele tem um conhecimento vastíssimo sobre prevenção, sobre o afogamento, sobre como tratar o afogado, ele é médico, e ele é uma referência mundial. Então, tem muita coisa para aprender, muita coisa. O importante é dedicar um pouco a estudar o site da Sobrasa, a assistir os vídeos do YouTube, porque você vai se familiarizando com o tema e você vai sabendo como aplicar esse tema, seja numa palestra, seja na tua aula de natação, na escola do teu filho, seja na tua casa, se você tem filho pequeno, ou mesmo com os adultos. Enfim, você vai se familiarizando com esse tema. Estou respondendo aqui. Nós aqui, a gente vai estar lá no encontro de natação do Gustavo Borges, agora no EIM. A gente vai ter um workshop, o Dr. Davi Spillman vai dar um workshop na quinta-feira, às 17h30, sobre emergências aquáticas, super legal. Se você comprar o ingresso da feira, você tem custa R$ 99,00 lá no Simpla, onde vende o ingresso deles, você tem acesso a assistir esse curso na quinta-feira. Eu dou uma palestra rápida de 20 minutos, 30 minutos na quinta-feira, às 15h. Depois a gente fala na sexta e no sábado também. Tá? Vamos estar com um stand lá, onde vocês vão poder ter contato com esses materiais todos, conhecer a gente, bater um papo.
estaremos lá. O que o Vinícius falou aqui? Está confirmada a presença de vocês no RJ no Aqua Fitness. Explica melhor aí, Vinícius. Mônica, vamos sim, teremos um workshop de emergência. Eu que falei aqui. O Vinícius está falando que é um evento que vai ser no dia 5/11, que é esse Aqua Fitness no Rio. Eu não conheço esse evento, então... Não sei. Onde vai ser? Conta pra gente aí, Vinícius. Galera, mais perguntas. Vamos aproveitar agora, tirar as dúvidas, fazer pergunta, sem vergonha, que E agora eu queria é hora de aproveitar aqui. Vamos. pedir também mais uma participação aqui da Flávia, que eu acho que é às vezes, uma dificuldade dos profissionais que a gente vem aí do meio acadêmico, que a gente aprende o crawl, costas, peito e borboleta, e aí agora a gente se depara aí com as competências aquáticas. Como ensinar essas competências dentro das nossas aulas de natação, com o objetivo de segurança aquática, então dessa prevenção. Como o Ralf falou, o principal objetivo que leva os pais a matricularem os filhos à natação é a segurança aquática, tem diversos estudos mostrando isso, e como a gente introduzir isso dentro das nossas metodologias, Flávia? Eu imagino que, assim, por mais que a gente trabalhe as habilidades e competências, que a gente tem que reforçar que a natação, ainda assim, não blinda ninguém de morrer afogado. Uma coisa que a gente não aprende mesmo na faculdade, né, e que só o tempo, como o Antônio falou, de prática, de noção desse conhecimento que a Sobrasa traz, é que, assim, a gente vai estimular e trabalhar, né, através de atividades, os nossos alunos, para que eles tenham um maior controle do seu corpo num ambiente aquático, mas que, ainda assim, cada cenário exige dele uma habilidade. Isso não quer dizer que o que ele vai fazer bem dentro da piscina, né, numa piscina que é aquecida, que ele tem o pé no chão, ele vai fazer bem numa piscina que é funda e fria, porque muda a sensação física, muda a própria coordenação e a habilidade dele. Então, a gente precisa entender isso enquanto professor, porque senão a gente também dá uma falsa ideia para os pais que o filho ali está 100%, então ele estaria 100% em qualquer outro cenário aquático, né? Então, eu acho que a gente precisa partir desse princípio. E aí, sim, assim, não esquecer que a nossa aula não são só os nados, né? E de você trabalhar como que eu entro na piscina, a importância do sentar e esperar até o professor dar o comando para entrar, né? O quanto que é importante que a gente conheça a piscina que a gente vai entrar, que não tem essas brincadeiras que as crianças gostam de empurrar, né, de correr. Muitas vezes não é o nosso grupo, não são os nossos alunos que estão fazendo isso, eu estou vendo e eu não tenho nenhuma atitude, né, para parar esse comportamento, né? Então, eu vou falar da sustentação, da habilidade de flutuação, do deslocamento, do controle respiratório, como que eu vou fazer isso, né, em todas as minhas aulas. A gente também não precisa ficar preso só na semana onde é trabalhado a piscina mais segura, mas sim toda a aula, eu pegar um momento dela e poder explorar essas habilidades, sempre aquele aluno vai estar vivenciando isso. E não é só para criança, é para adulto também. Muitas vezes a gente esquece do adulto, né? Então, a ideia é você usar toda a sua aula, em toda a sua aula, esse repertório do básico da natação, né? Que é o controle respiratório, que são as flutuações com mudança de decúbito, são a sustentação na vertical, né? Passando da vertical para a flutuação, são os deslocamentos com a cabeça fora, a cabeça dentro da água. Então, da gente lembrar disso. E também, Flávia, entender que quando a gente fala de competência aquática, a gente não está falando só de habilidade aquática. Isso é muito importante, né? Competência é um conjunto de conhecimentos que você vai ter, por exemplo, aprender a usar um colete salva-vidas ou um objeto de flutuação, saber vestir, saber nadar com esse colete salva-vidas, saber nadar com roupa, né? Você ter conhecimento daquele local, dos perigos daquele local, por exemplo, você saber que aquela piscina talvez, você poder avaliar, a piscina é mais funda do que a que eu tenho aula normalmente. O rio tem correnteza, o lago é fundo,
A praia tem corrente de retorno e onda. Então, eu conhecer o ambiente e saber os riscos que ele pode ter ali, né? Saber os riscos desse ambiente, né? E avaliar esses riscos e saber como se comportar diante disso, né? Eu vou mergulhar nessa piscina aqui, ela é funda, eu preciso atravessar ela. Eu estou acostumado a andar numa piscina que dá pé. O que eu vou precisar fazer nessa piscina? Então, são conhecimentos, às vezes, cognitivos que a criança precisa ter, além da habilidade motora aquática, né? Isso é muito importante, né? Ter habilidade, por exemplo, de saber como ajudar uma pessoa que está se afogando. O que eu faço? Eu vou lá, me atiro para salvar ela? Porque eu já sei nadar? Não, eu posso morrer junto. Eu tenho que saber, eu vou ajudar ela jogando um objeto flutuante. Eu vou chamar um adulto para vir ajudar, né? Eu vou ligar para o bombeiro pedindo socorro. Isso tudo são competências da segurança aquática. São competências aquáticas para você lidar. Eu vou passear de barco, eu tenho que perguntar onde é que está o colete salva-vida. As crianças hoje, todas, quando entram, sentam no banco de trás do carro, não falam assim, papai, mamãe, bota o cinto de segurança. Isso é uma competência para andar de automóvel, para andar no trânsito, né? Vai atravessar a rua, ela sabe que o sinal vermelho, ela pode atravessar o vermelho do carro, né? Tem que abrir o verde para ela ali. Então, essas coisas todas são competências de informação cognitivas que a gente precisa aprender, além das habilidades aquáticas. Porque a maioria das habilidades aquáticas, a natação já vai trazer. Não é verdade? Saber respirar, flutuar, ficar palmateando, ficar flutuando na vertical, na horizontal, mudar de decúbito, fazer isso, fazer aquilo. Isso tudo são habilidades da própria natação. A gente tem que trazer isso para um contexto da prevenção. Isso aqui a gente tem que abrir a cabeça para essa informação nas aulas de natação. Até porque, né, Antônio, no momento de perigo, o emocional vai contar muito também, né? Toda aquela habilidade que ela aprendeu, se a parte emocional não tiver atrelada a isso, ela não consegue, né? Isso. Estou respondendo aqui ao Vinícius, que eu acho que ele deve ser do Rio de Janeiro, se vai ter sim a Semana Piscina Mais Segura lá na Aqua Fitness, tá, Vinícius? E você, se é do Rio de Janeiro, quem mais for do Rio de Janeiro, está convidado para ir lá. Eu só tenho uma pequena dúvida, porque por conta de um feriado que tem nessa semana, talvez eu faça uma semana antes, tá? Mas mais perto, Vinícius, você bota no grupo que eu te respondo a data certinha, tá? E quem quiser ir lá assistir como é que a gente faz, está convidado. É uma semana inteira com aula de manhã e de tarde, vários horários, vários níveis, desde o bebê até as crianças e adolescentes que já estão nadando mais. A gente tem uma atividade direcionada aí para cada faixa etária. Vale a pena quem puder assistir. Quem mais tiver dúvidas aí, pode mandar mensagem. Então, muito importante o que o Antônio e a Flávia estavam comentando. A gente tem um ambiente controlado da piscina, então uma coisa é nadar nesse ambiente controlado, outra coisa é nadar fora desse ambiente ou em situações adversas. A gente tem que pensar onde essas crianças, esses adolescentes, esses adultos vão estar em contato com esse meio líquido, seja uma cachoeira, seja o rio, seja uma praia, ou até mesmo uma própria piscina. Às vezes ela está indo numa festa de aniversário, aquela criança, principalmente as meninas, estão de roupas, de vestido, ela cai numa piscina, esse vestido vai envelopar ela, então como ela sair num movimento desse de adversidade? Então a gente introduzir isso nas nossas aulas de natação, porque isso tem que ser executado na hora que estiver com a nossa supervisão, ensinar essas crianças como saírem desses ambientes. Ou até mesmo o Antônio falou, ensinar a colocar o colete, não só ensinar a colocar o colete, como também ensinar a retirar o colete. Porque às vezes ele está no barco, ele está em cima de um tapetão, ele está de colete, esse barco vira, ele vai para baixo desse barco, e aí esse colete vai levar essa criança para cima e ela não consegue sair desse local. E às vezes ela também tem que ter habilidade não só de colocar, mas também de tirar esse colete dentro da água. Então, a gente trazer essas vivências para as crianças. Alerta de calendário, pílula. Dentro das aulas de natação. Então, isso é muito importante. Queria ver se
alguém tem mais alguma dúvida, senão vou deixar aqui para considerações finais. Se o Eduardo, Ralf, Flávio, Antônio tiver mais alguma coisa, enquanto a gente aguarda as últimas perguntas. Ou se alguém quiser abrir a câmera e falar também de ações que já executam, que fizeram nos anos anteriores, quiser compartilhar com os outros professores, também fiquem à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém aí com considerações finais, senão a gente caminha para o fim aqui, porque também não tem mais nenhuma pergunta. Então, olha, vamos agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Já são 9 horas da noite. Amanhã todo mundo trabalha de novo. E a gente está aqui no grupo à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Não deixem, se tiverem interesse, obviamente, de fazer a inscrição no voluntariado. A gente está sempre postando lá no grupo o documento que vocês precisam preencher para tornar-se voluntários e receber esse material. Tá? Eu digo que é uma experiência muito enriquecedora para quem trabalha com natação, para quem trabalha com atividades aquáticas, vai agregar muito ao seu trabalho como profissional, você vai ser reconhecido por isso, por tudo que você vai fazer pelos outros, né? Salvando vidas, preservando vidas. Esse trabalho ele traz uma dimensão muito legal para quem trabalha com natação. E a gente está disponível para ajudar qualquer um de vocês que quiser, tá bom? Reforçando, esse grupo, a gente não está aqui para ensinar nada a vocês, mas assim, compartilhar o que a gente está executando, e assim como vocês também vão compartilhar as ideias de vocês. A ideia é reunir o maior número de estratégias para a gente utilizar aí no mês de novembro, solicitar para a gente só ficar aí na temática do grupo, porque às vezes eu sei que a gente dispersa, vem com temas de Halloween, vem com outros temas, mas pensar também aí o respeito ao próximo. Às vezes o próximo aí não tem tanto tempo para acessar o WhatsApp, às vezes a gente vem com informações que não são relevantes, todo mundo está dentro desse grupo com o objetivo de levar estratégias para a segurança aquática no mês de novembro. Então, vamos tentar fechar nesse conteúdo. Quem tiver exemplos que fizeram nos anos anteriores, ou se começar a executar antes de outros profissionais, se quiser compartilhar fotos, vídeos, que eu sempre brinco, que não tem, a gente cria, sim, a gente tem muita criatividade, mas também a gente pode pegar uma ideia que já existe e criar em cima dessa ideia, que eu chamo de combinatividade. A gente vai combinando ideias e vai criando coisas novas. Então, coisas excelentes que às vezes a gente faz lá em Curitiba, a gente pode fazer em João Pessoa, pode fazer no Mato Grosso, pode fazer no Rio. Assim, quem for assistir às aulas do Antônio lá e quiser depois compartilhar no grupo esses exercícios, vale muito a pena para quem não é do Rio e não estiver presente, não conseguir comparecer. Então, vamos trocar informações, vamos criar a maior biblioteca aí de estratégias para a gente trazer essa prevenção e depois movimentos de competências aquáticas dentro da piscina. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Flávia, pelo seu tempo, obrigado, Eduardo, que está no fuso horário ali já de madrugada, obrigado por Ralf e Antônio. Então, acessem aí o site sobrasa.org, diversos conteúdos. Estamos ali disponíveis também no grupo para quem quiser conversar com a gente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal.